Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou analista de privacidade de dados, tenho formação em segurança da informação, algumas especializações em LGPD e também eu faço parte como membro da Associação de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPD, tá ok? E hoje eu estou passando aqui para falar para vocês um pouco sobre a LGPD, dando um contexto geral e explicando o que é considerado um dado pessoal para LGPD, tá? Porque aqui no meu dia a dia eu recebo muita dúvida do que, Bruno, o que é o dado pessoal? Isso aqui eu posso considerar como dado pessoal? O que eu faço com esses dados, tá? Então, eu vim trazer de forma geral o que a LGPD acredita como sendo um dado pessoal para que a gente deva tratar, tá ok? Então, vou começar explicando um pouco do que é LGPD, por que que ela veio e para que ela serve no nosso dia a dia, tá bom? E para começar, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais, tá? Ela não protege dados de pessoas jurídicas, CNPJ. E por que a LGPD foi criada? A LGPD entrou em vigor desde setembro de 2020, tá? E ela foi criada justamente para regulamentar o tratamento de dados pessoais, proteger de forma transparente e adequada. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que proteger os dados dos nossos clientes, colaboradores, terceiros, afins, tudo que a gente tenha cadastrado na nossa base de dados, seja base de dados física, lógica, na nuvem, alguma coisa que a gente guarda dados pessoais e usa isso para um fim lucrativo, ou oferecendo um serviço, ou oferecendo produtos, tá? Então, a gente tem que garantir a proteção desses dados pessoais. E também, a partir de fevereiro desse ano, de 2022, o direito de proteção de dados é um direito fundamental do cidadão, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cidadão, o titular de dados, tem um respaldo maior na questão jurídica, tá? Para proteger os seus dados pessoais. Então, para falar um pouco do que é os dados pessoais, o que são? Então, nada mais é que o quê? O que a LGPD nos propõe? Ela propõe que a gente tenha proteção com os dados pessoais. E o que eu posso considerar dados pessoais? Bom, eu dividi aqui em três categorias. Primeiro, tem aqueles dados pessoais. Primeiramente, os dados pessoais é tudo aquilo que eu posso identificar uma pessoa. Ela pode ser identificada ou identificável, tá? E vale a pena ressaltar que LGPD defende apenas pessoas naturais físicas. Naturais por quê? A pessoa tem que estar viva, tá? Pessoas em óbitos, a LGPD não entra em vigor, não tem como ela defender os direitos de quem já faleceu, tá ok? Bom, para começar, o que a gente chama de dado comum, dado pessoal comum, o que identifica uma pessoa. Pode ser o nome dela, a idade, o e-mail, CPF, endereço IP, tudo que leve na direção daquela pessoa. Aí também temos a categoria de dados sensíveis. E o que são dados sensíveis? São considerados etnia, religião, filiação política, dados médicos, prontuários médicos, biométricos, exames, tá? Biométrico a gente só considera um dado pessoal se eu conseguir identificar a pessoa, tá? Se for só uma biometria que eu não vou chegar a pessoa nenhuma, então eu não considero um dado pessoal, certo? E também temos um conjunto de informação, ou seja, várias informações que eu tenho de um indivíduo que não leva diretamente a ele uma única informação, mas se eu tiver o conjunto e identificar uma pessoa, é considerado um dado pessoal, tá? Os dados pessoais que a gente fala, basicamente, são esses que a LGPD defende. Uma dúvida aqui que o pessoal sempre pergunta, por que esses dados são considerados sensíveis, tá? O que a gente considera sensível é tudo aquilo que pode levar o titular de dados a uma perda muito grande, ou seja, na sua vida pessoal, na sua saúde. Por exemplo, a filiação política.
Vimos recentemente uma matéria que saiu no jornal em que funcionários da Havan eram espancados dentro do ônibus só porque estavam com a camisa verde e amarela, o que fazia as outras de amarelo e não o outro lado como a maioria ali naquele local preferia. Então isso é considerado um dado sensível justamente por causar algum prejuízo à pessoa, tá ok? Ao titular dos dados. E aqui sobre o conjunto de informações, eu trouxe um exemplo para ficar simplificado o que pode ser considerado o conjunto de informações, tá ok? Vamos lá então. Se eu falar para vocês um homem, eu consigo identificar? Apenas um homem não, né? Então, se eu falar um homem, jogador de futebol, eu vou diminuir minhas possibilidades, porém eu ainda não chego a uma determinada pessoa, tá? Agora colocando mais uma informação, um homem, jogador de futebol, jogou no time do Santos. Bom, eu reduzi bastante essa quantidade de pessoas que pode ser identificada com essas informações, mas mesmo assim eu não consigo chegar em uma determinada pessoa, tá? Agora, jogou na seleção brasileira. Bom, homem, jogador de futebol, jogou no time do Santos e jogou na seleção brasileira, diminuiu ainda mais, mas mesmo assim eu não consigo chegar na pessoa. Eu não sei quem é a pessoa apenas com essa informação. Agora, se eu acrescentar que ela tem mais de 1000 gols na carreira, já fica óbvio de quem pode ser, né? Então, homem, jogador de futebol, jogou no time do Santos, na seleção brasileira, tem mais de 1000 gols na carreira, essas informações eu consigo identificar uma pessoa. Então, esse conjunto de informações, eu posso falar que é um dado pessoal, porque eu cheguei nessa pessoa que é o Pelé, tá certo? Bom, hoje foi mais para falar sobre isso, o que que a LGPD considera um dado pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui a mensagem, fazer alguma pergunta que a gente vai estar respondendo aí todos vocês, tá ok? E se tiver alguma dica, alguma dúvida, ou se vocês tiverem, quererem saber um pouco mais sobre a LGPD em algum assunto específico, deixe aí também nos comentários, tá? Muito obrigado, tenha um bom dia.